Doutor Adriano, acabei perdendo um pedaço do meu menisco, eu tenho muito medo de desenvolver a tal da artrose, eu tenho parentes, pessoas conhecidas que também perderam e acabaram sendo necessário de fazer a prótese, eu queria fugir da prótese, eu quero saber se a retirada do menisco desgasta muita cartilagem, se aumenta, se acelera demais o envelhecimento da articulação, enfim, eu queria saber se essa cirurgia que foi feita no meu joelho, se ela pode levar até a artrose. Bom, meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, sou pós-graduado em medicina esportiva. Hoje vou responder essa pergunta e eu vou deixar muita gente tranquila e talvez muita gente fique preocupada com o que eu vou dizer, mas é muito importante que você fique até o final para que você entenda o raciocínio do que acontece com o joelho depois da retirada do menisco, para que você saiba qual vai ser a melhor conduta para o seu caso. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que gosta de vídeos éticos para já curtir esse vídeo, para já se inscrever aqui no meu canal. Eu trago vídeos toda semana, todos baseados na ciência, sem achismo, sem sensacionalismo. Então você é muito convidado para me seguir aqui no YouTube. Bom, vamos lá. Então, falando do menisco, o que é importante a gente saber sobre essa estrutura? O menisco, ele é esse azulzinho que aparece aqui nesse modelinho meu aqui. Ele é um grande amortecedor, então toda vez que a gente joga peso do fêmur, esse peso é transmitido para a tíbia através do menisco. Ele tem esse formato de um C. O menisco de dentro a gente chama de menisco medial e o menisco de fora é chamado de menisco lateral. Além de absorver impacto, dele ser um grande amortecedor, ele também informa para o nosso cérebro onde a articulação está no espaço. Isso é chamado em medicina de propriocepção e ele ajuda a distribuir aquele líquido sinovial para banhar a cartilagem, então ele está muito ligado aí à saúde da cartilagem do nosso joelho. E como eu já falei em diversos vídeos no meu canal, existem diversas formas da gente lesionar o menisco. Existem dois tipos de lesão básicas. A lesão chamada de traumática aguda, que é aquele meninão que vai jogar bola e torce o joelho e pode estar ou não associado a uma lesão de ligamento. Geralmente essas lesões a gente chama de lesão longitudinal ou lesão do tipo alça de balde, aí o menisco descola, dobra sobre ele mesmo. Na maioria dessas lesões existe o tratamento cirúrgico, a gente tenta suturar esse menisco ao máximo possível e em casos extremos acaba retirando um pedacinho ou parte do menisco. Existem também as lesões chamadas de degenerativa, que são ligadas ao envelhecimento da pessoa. E geralmente na ressonância elas vêm descritas como clivagem horizontal, ou lesão horizontal, ou degeneração mixoide. E o tratamento desse tipo de lesão meniscal nunca é cirúrgico de cara. Como a doença está ligada ao envelhecimento, a gente tem que ao máximo possível tentar um tratamento conservador, fisioterapia, palmilha, evitar alguns exercícios, principalmente o agachamento e a rotação do joelho. Em alguns casos a gente leva para fazer infiltração, como por exemplo o ácido hialurônico, e isso tem um efeito chamado condroprotetor e na grande maioria das pessoas existe um alívio muito grande de sintomas. Uma outra coisa muito importante a gente entender sobre os meniscos é que independente da idade em que houve a lesão, o menisco é uma estrutura que não recebe sangue, é chamado em medicina de avascular. Então o sangue ele chega bem na periferia e ele vai passando para dentro da estrutura através de embebição. Então a gente divide o menisco em três zonas. A primeira zona é chamada de zona branca, que é a zona central, a segunda zona vermelho-branca e a terceira é chamada de zona vermelha. Toda lesão na zona vermelha tem um potencial de regeneração espontâneo e é geralmente nesse tipo de lesão que a gente consegue suturar, ou seja, consegue costurar o menisco para que o paciente não perca esse menisco. Em lesões crônicas, principalmente na chamada zona branca, onde a gente não consegue fazer a sutura, acaba eventualmente sendo necessário retirar um pedaço de menisco. Hoje em dia a retirada de menisco ela é preconizada para ser o mínimo possível e eu particularmente quando é necessário fazer esse procedimento no paciente, ao invés de ficar tirando com aquelas pinças artroscópicas, eu gosto muito de pentear o menisco com eletrocautério para que ele enrugue, mantenha o formato e mantenha o máximo de tecido lá disponível. Mas independente disso, às vezes é necessário a gente tirar um pedaço ou total ou parcial do menisco e aí a gente tem as consequências. E essas consequências de evoluir ou não para artrose depende de vários fatores. O primeiro fator que é muito importante é o quanto foi perdido do menisco. Será que foi uma meniscectomia pequena? Será que foi uma meniscectomia grande? Então a gente chama isso de meniscectomia total ou parcial. Óbvio que quanto menos pedaço de menisco, melhor o prognóstico lá na frente. O segundo fator de prognóstico
prognóstico é se a lesão é longitudinal, ou seja, se rasgou ao redor do menisco, ou se a lesão foi radial, ou seja, se ela cruzou todo o menisco. A gente sabe que a lesão radial, ela destrói demais as fibras, os remanescentes da fibra do menisco não são suficientes para distribuir energia cinética e a gente tem um resultado extremamente ruim com relação à transmissão do peso. Então, lesões radiais são piores do que a lesão longitudinal e a chance de evoluir para artrose é muito maior. Terceiro fator importante, a perda do menisco foi na região de dentro, chamada de medial, ou foi na região externa? A gente sabe que a perda de menisco na região externa ou meniscectomia lateral evolui muito mais rápido para artrose do que a perda de menisco medial. Então, respondendo à pergunta, a chance de evolução da artrose é muito maior após a meniscectomia ou a perda de pedaço de menisco lateral. Quarto fator muito importante, já existia artrose naquela articulação, já era uma região sofrida, com a cartilagem sofrida. Novamente, nesses casos é contraindicado de ser feita uma meniscectomia. Mas quando realmente é necessário e o médico tem que tirar um pedacinho de menisco, a gente sabe como a cartilagem já sofria e acabou perdendo mais um pedacinho de menisco, a evolução para artrose acaba acontecendo e acaba sendo rápida. Quinto fator, alinhamento do joelho, que é considerado hoje uma das causas mais importantes. Então aquela pessoa que tem aquela chamada geno varo, que é o joelho do cowboy, ou geno valgo, que é o chamado joelho do tipo X, e acaba perdendo o menisco de dentro, no caso do varo, ou o menisco de fora, no caso do valgo, a perda do amortecedor, óbvio que vai aumentar muito a pressão da cartilagem nesse ponto, e a gente vai ter uma evolução muito rápida. Então, dando aqui um exemplo clássico, uma pessoa que tem o chamado geno varo, joga futebol, acabou perdendo um pedaço de menisco, e é feita a meniscectomia, retirada de pedaço de menisco, como é uma área de hiperpressão, passa muito mais peso naquela região, ela tende a evoluir muito rápido com a chamada artrose monocompartimental, ou seja, a artrose naquele ponto onde foi perdido o menisco. Sexta causa muito importante, instabilidade associada, são aquelas pessoas que perderam um pedaço de menisco e têm lesão de ligamentos do joelho, esses ligamentos são de tratamento cirúrgico e não foram operados. A gente sabe pela literatura, todos os estudos comprovam que o pior tipo de artrose que existe é quando está ligado à falta de ligamento, está ligado à instabilidade. O contato da superfície cartilaginosa fica totalmente alterado, a morte celular ela acaba acontecendo, por isso que uma vez que seja mexido no menisco, é muito importante que seja reconstruído o ligamento. Exemplo clássico, lesão de menisco medial associada à lesão parcial, ou seja, lesão não completa do ligamento cruzado anterior. Se o menisco for mexido e não for mexido no ligamento, quase sempre existe evolução para instabilidade anterior e a gente tem uma evolução muito ruim e muito rápida da artrose. Então, correção concomitante da lesão do menisco com a lesão do ligamento. Sétima questão, idade acima de 35 anos. Segundo a literatura, a partir dos 35 anos, todas as articulações do nosso corpo já começam a ter algumas alterações de envelhecimento. A grande maioria das pessoas não sente nada. É aquele famoso fazer ressonância de condropatia grau 2, grau 3, grau 4. Às vezes a pessoa não sente nada, faz parte do envelhecimento, mas a gente sabe que nesses tipos de indivíduo a perda de um pedaço de menisco tem consequências piores lá no futuro do que em pacientes mais jovens. Nono fator, sexo. A meniscectomia, retirada de pedaço de menisco, costuma evoluir pior em mulheres. São diversos fatores ligados a isso, idade óssea, a liberação de enzimas inflamatórias dentro da articulação depois da cirurgia, parece que é um pouco mais intenso em mulheres. E a gente sabe pela literatura que a consequência da perda de menisco em mulheres costuma ser um pouco pior, principalmente em mulheres acima de 40 anos. Então, muito cuidado com esse grupo, tentar preservar ao máximo possível esse menisco e, na dúvida, não operar. E o décimo fator, que é muito importante, muito importante, que ele é até meio que óbvio, que é o excesso de peso. Quando você está caminhando na rua, existe 3 vezes o seu peso sobre a articulação do joelho. Se você tem menos peso, você tem 3 vezes menor chance de ter problema no joelho, naquele menisco. Então, segundo diversos estudos, a perda de menisco em indivíduos obesos, principalmente a chamada obesidade mórbida, IMC acima de 25, leva à artrose e às vezes consequências terríveis, com muita dificuldade de tratamento, mesmo que seja indicado uma prótese de joelho. Então, pessoal, para a gente concluir, algumas dicas muito importantes para você que passou por uma cirurgia de menisco ou você que vai passar por uma cirurgia de menisco. Muito importante conversar com o seu médico para saber o quanto foi retirado de menisco, o tipo da lesão, a posição da lesão no menisco. É importantíssimo saber como é que estava a sua cartilagem em cima e embaixo. É muito importante que o médico faça fotografias e entregue para você no período pós-operatório e que tenha o máximo
máximo possível de relacionamento. A decisão entre operar ou não deve ser tomada entre o médico e entre o paciente, não só unilateralmente pelo médico. E mesmo você que tenha perdido o pedaço de menisco, é muito importante a gente saber que hoje muita coisa mudou na literatura. Antigamente, perder o menisco era igual a evoluir para a artrose, aguenta até onde der e faz a prótese. Hoje em dia a gente tem recursos aqui muito importantes que a gente consegue fazer no consultório, como por exemplo a infiltração com ácido hialurônico e quebra a química da morte celular. Alguns recursos que estão ainda em estudo são considerados experimentais aqui no Brasil, como por exemplo plasma rico em plaquetas, terapias celulares que a gente consegue infundir na articulação e, segundo alguns estudos, consegue postergar e melhorar bastante sintomas, principalmente em pacientes ativos. É muito importante que você mantenha o seu peso controlado, é muito importante dieta anti-inflamatória, hábitos saudáveis, não fumar, beber o mínimo possível, se manter forte, qualidade do movimento, a relação quadril, joelho e tornozelo tem que ser perfeita, o movimento tem que ser perfeito e por mais que você tenha alteração de envelhecimento articular, existe uma chance muito grande da sua doença não progredir ou progredir em velocidade muito pequena e não ser necessário uma cirurgia definitiva ou, se essa cirurgia definitiva acontecer, que ela seja lá depois dos 70 anos de idade. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse em vídeos éticos, se você tem interesse em problemas de joelho, em medicina regenerativa, em medicina esportiva, fica à vontade para me seguir aqui no meu canal. Eu não faço vídeo em nada que não tenha evidência científica, eu não faço vídeo no achismo, eu não tenho vídeo sensacionalista e eu não tenho absolutamente nenhum contato com a indústria farmacêutica. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, fica à vontade para você dissertar aqui embaixo na área de comentários. Se esse vídeo foi útil para você, espero aqui o seu joinha. Novamente, me siga aqui no Instagram, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.